Paz do Senhor, Igreja de Jesus. Como está o coração de vocês nessa noite? A expectativa é boa? É grande? Porque foi Deus que trouxe vocês até aqui. Amém? Não foi as chamadas lá nas mídias. Não foi o irmão que convidou, não. Foi o próprio Deus que permitiu que você estivesse aqui hoje. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa edificação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos aqui nesta noite, Pai querido, como pedras vivas diante de Ti, diante do Teu altar, Pai querido, para entronizar o Senhor, para dizer, ó Deus, que este culto é Teu. Nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito, Pai querido, mais de Ti, ó Deus, e menos de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Aleluias, glória a Deus. Queridos, nós vamos falar da cruz de Jesus. O tema dessa noite é cruz, a origem do amor. Eu não sei como que os outros ministros, como que Deus fala com os outros ministros. Eu sei que Deus fala comigo primeiro com o tema. Ele fala com o tema e depois eu vou trabalhar e desenvolver o tema para trazer para a igreja. Então, cada um tem um particular com Deus nesse ponto. Amém? No meu caso, Deus me mostra o tema. E falar da cruz de Cristo, irmãos, é uma oportunidade maravilhosa, né? Deus me deu essa oportunidade. E não é fácil, porque existe uma batalha no mundo espiritual. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu prego, que existe uma batalha no mundo espiritual. E o acusador, ele fica o tempo todo na nossa mente, dizendo que a gente não vai conseguir trazer a palavra. Que a gente não era para estar aqui. Entende? Então, só que assim, irmãos, quando a gente está em Cristo, a gente precisa se doar totalmente. Porque quando a gente estava no mundo, a gente também era assim, né? Quando a gente estava no mundo, a gente não perdia festas, né? Não perdia os convites. Então, por que quando a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus, que talvez uma palavrinha, uma frase, pode tirar alguém de um suicídio, e por que a gente não pode, sim, nos permitir ser usados por Deus? Então, eu estou aqui nessa noite, com o coração grata diante de Deus, por essa oportunidade. Vamos falar da cruz de Jesus. Então, a origem do amor eu coloquei aqui, Deus me disse, filha, a cruz, a origem do amor. E aí eu fui e pesquisei o significado de origem, para a gente ter um pouco mais de entendimento. Diz assim, ponto inicial de uma ação ou coisa que tem continuidade no tempo ou no espaço. Ponto de partida, procedência. Então, a cruz, ela foi uma origem, irmãos? Aconteceu, porque, queridos, o cristianismo, a cruz, ela é o alicerce do cristianismo. Amém? Se nós somos cristãos, é porque nós cremos em Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus nos chamou para segui-lo. Então, nós somos cristãos. E, para isso, a gente precisa crer na cruz de Cristo. Amém? E, irmãos, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele foi entregue como um Cordeiro Santo, sem pecado, sem mácula. Jesus, ele não tinha, sabe, irmãos, nenhum tipo de ruga, nenhum tipo de nada que fosse sujar as vestes de Jesus. Sabe, por que a cruz é a origem do amor? Deus, ele entregou o seu único filho, em favor das nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é pai aqui? Pai ou mãe? Eu quero te fazer uma pergunta, você não precisa me responder. É só para você refletir. Você entregaria o seu filho? Eu não vou nem dizer assim, olha, você entregaria seu filho pela humanidade? Porque, irmãos, isso é totalmente fora do nosso entendimento. Nós somos humanos, seres humanos, e a gente não tem é totalmente fora do nosso entendimento. Entregar um filho nosso em favor de uma humanidade pecadora. Uma humanidade que não merece, que não merecia.
se a gente for olhar com olhos humanos. Mas eu vou perguntar para você o seguinte: você entregaria seu filho por algo que você acreditasse muito, muito mesmo? A maioria pensou, não disse não, mas pensou que não entregaria, né? Mas Deus, Ele entregou. Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer numa cruz em favor das nossas vidas. Mas foi assim, irmãos, foi algo voluntário. Jesus, Ele teve um ministério de 3 anos, né? E Ele foi... É algo tão extraordinário que tudo que Jesus fez foi voluntariamente. Jesus, ele era uma pessoa, assim eu estou dizendo, como ele foi homem, né? Ele era uma pessoa totalmente temerosa a Deus. Ele era uma pessoa totalmente adoradora de Deus. Tudo que Jesus fazia, ele se reportava a Deus antes. Tudo que Jesus fazia, ele não aceitava ser chamado de rei, sabe? Ele não aceitava ser servido, né? O tempo todo, porque Jesus, ele deixou bem claro no ministério dele, ele veio para servir. Ele veio para bagunçar totalmente, sabe? A história da lei. Ele veio para tirar isso. E é tão interessante, quero que vocês abram comigo lá em João, capítulo 10, o versículo 17 ao 18. Eu quero que vocês vejam comigo lá, João capítulo 10, do versículo 17 ao 18. Que Jesus, ele se entregou voluntariamente. Tudo que ele fazia era voluntariamente, um amor voluntário, amém? Que diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Então, o tempo todo, Jesus, ele afirmava que, né, ele não deixava nem que os discípulos atrapalhassem, né? Quando os discípulos queriam ali tirar, não deixar que Jesus tivesse algum castigo, ou que ele fosse de alguma forma, né, chateado. Os discípulos, eles queriam ali intervir. Jesus dizia não, né, eu preciso passar por isso. Amém? Então, isso é maravilhoso, irmãos, um amor voluntário. Amém? E agora eu quero que vocês abram comigo lá em Mateus capítulo 27. A gente vai trabalhar a Bíblia, Mateus capítulo 27. Aqui a gente vai entender um pouquinho o que Jesus passou. Mateus capítulo 27, do versículo 26 em diante. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 26 a seguir. Que diz assim: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Despindo-o, cobriram-no com um manto escarlate. Teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. Ajoelhando diante dele, escarneciam: salve, rei dos judeus. Irmãos, essa cana era um pedaço de pau, né? Uma madeira. Eles diziam que era cana. E esse manto escarlate era uma capa vermelha, né? Eles estavam ali querendo, zoando Jesus, né? Na linguagem de hoje. Eles estavam, escarnecendo a Jesus, dizendo para ele, colocou um manto ali, uma capa vermelha. Aí eles fizeram uma coroa de espinhos, irmãos, mas não era qualquer espinhos, eram espinhos que tinham 7 centímetros, né? E eles colocaram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, e aí eles se ajoelhavam diante de Jesus e falavam: ué, você não é o rei dos judeus? Né? Tirava sarro de Jesus. E aí, continuando, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça.
cabeça. Então, eles primeiro colocou na mão de Jesus, né? E depois eles pegou da mão de Jesus e batia na cabeça de Jesus. Então, com aquela coroa de espinhos, imagine vocês que aqueles espinhos entraram ali, né? No couro cabeludo de Jesus. Os historiadores dizem, né? Que Jesus sangrou muito ali, a partir daquele momento. Né? Eles começaram a açoitar Jesus, a bater em Jesus. Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-no com suas roupas e o levaram para a crucificação. Continuando. Quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando ele não quis beber. E esse vinagre, irmãos, misturado com fel, era um tipo algo que ia amenizar a dor, sabe? Eles davam ali dizendo que podia acalentar ali aquela dor, e só que Jesus ele experimentou e ele não quis, né, tomar mais daquilo. Havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes e sobre minha túnica lançaram sortes. Assentados, os guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Esta era a acusação de Jesus, meus irmãos. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também, os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarneciam dele, dizendo: Salvou outros e a si mesmo não pode salvar? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Aqui eles estavam também, né, zombando de Jesus, porque eles sabiam que Jesus tinha feito muitos milagres. E eles estavam ali afrontando Jesus, dizendo: mas você fez tantos milagres, por que você não desce daí? Né, faz o seu próprio milagre. Era assim que eles estavam tentando dizer. Confiou em Deus que ele o livre agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que estavam crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Perto da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja, encharcou-a de vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez, altissonante, rendeu o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, os quais, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, é extraordinário. Aqui quando diz que eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Irmãos, esse véu, em Jerusalém tinha um templo, o templo de Salomão. E existia um véu, o véu ele tinha 18 metros de altura e ele tinha 12 centímetros de grossura. E lá em Êxodo diz que 2 cavalos, um amarrado em cada lado desse véu, não conseguia rasgar o véu.
Então, não é uma simples coincidência. E por que esse véu? O véu, ele representava o distanciamento do homem de Deus. Lá nesse templo, irmãos, existiam 2 lugares. Um era o santo lugar, onde muitos sacerdotes podiam caminhar, transitar naquele lugar. A segunda parte era o Santo dos Santos, onde o único que podia transitar naquele lugar, passar daquele véu, era somente o sumo sacerdote, e isso somente uma vez no ano, que o sumo sacerdote ia fazer a expiação dos pecados daquele povo, né? Eles iam lá, aquele povo ia fazer sacrifício, matar animais, para que os pecados dele fossem perdoados. Então é extraordinário quando acontecido aquele fato que Jesus morreu ali, entregou o seu espírito para Deus, ele cumpriu o propósito dele na terra, aquele véu foi rasgado. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Sabe, aquela situação onde existia ali aquele véu, aonde o homem não podia ter um contato face a face com Deus, foi destruído. Aquele véu foi rasgado, irmãos, não só para que os judeus tivessem acesso a Deus, mas para que os gentios tivessem acesso a Deus, para que os não judeus tivessem acesso a Deus, para que os pecadores tivessem acesso a Deus. Entenda isso. Hoje nós vivemos por meio da graça de Jesus. Quando Jesus morreu e se entregou naquela cruz como propósito, o véu se rasgou. E hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. A gente não está mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Hoje nós podemos nos achegar diante de Jesus, diante de Deus, porque existe uma trindade. E Jesus, quando ele foi, depois do 3º dia, que ele ressuscitou, irmãos, de corpo mesmo, para que se cumprisse. Jesus, ele precisou morrer, para que ele tirasse a morte, para que ele, acabasse com a morte, arrancasse a morte da mão do diabo. Para que hoje nós pudéssemos ter uma oportunidade de salvação. Porque antes nós não tínhamos. Hoje nós temos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, e aquela cruz, o Senhor Jesus, ele foi assim, desfigurado, né? O Senhor, ele foi açoitado. O Senhor Jesus, ele foi machucado, o corpo físico. A palavra de Deus diz que as pessoas passavam ali, quando Jesus estava na cruz, ali esperando o momento de entregar o seu espírito, que as pessoas passavam e ele estava tão desfigurado que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Mas aquela desfiguração não era porque aqueles soldados romanos batiam em Jesus com um chicote. Esse chicote se chama açorrate. E esse chicote, ele tinha várias cordas nesse chicote. E na ponta, tinha uns chicotes que tinham uma ponta com ferro, outros chicotes que tinham na ponta pedaços de ossos. Mas não foi porque Jesus foi desfigurado, teve o corpo ali dilacerado, porque colocaram uma cruz de espinhos na cabeça de Jesus. Não foi a asfixia, não, que matou Jesus. Não foi a inveja daqueles sacerdotes, não foi aquele povo mau. Você sabe o que de fato matou Jesus? Você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Por causa do meu pecado e do seu pecado. Foi por causa dos nossos pecados. Foi por isso que voluntariamente Jesus se entregou naquela cruz. E teve um momento aqui que ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus, ele estava como homem, irmãos, ele sentiu peso ali. Estava sofrido para ele. Sabe por quê? Porque ele tirou da humanidade uma maldição, irmãos, o peso de uma maldição. A maldição da morte eterna. Abram comigo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3,
o versículo 13. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe, queridos, cruz, quando o tema diz cruz, a origem do amor, não quer dizer que a cruz, como, sabe, o madeiro ali, esse símbolo, não foi essa cruz que salvou a humanidade, mas foi a morte de Jesus na cruz. Porque a morte de cruz naquela época, na época de Jesus, era uma morte muito feia. Era para aquelas pessoas que tinham feito, sabe, coisas bem ruins. Eram para estrupadores, ladrões, pessoas más, sabe? Era muito humilhante ser morto por cruz naquela época. Então, quando a gente diz a cruz, e a gente, sabe, o cristão tem uma simbologia com a cruz, sabe, querida, a cruz ela não tem que ser adorada, não. A cruz, ela serve para a gente lembrar do sacrifício de Jesus, não para ser adorada. Mas a gente nunca pode esquecer a cruz de Jesus. O momento da cruz foi crucial para as nossas vidas, para nós como cristãos. E o Senhor Jesus, ele levou a maldição sobre ele. Porque todo aquele que era preso numa cruz e fosse crucificado nela, ele era tomado como maldito. E Jesus, ele levou sobre si toda a maldição da humanidade. Não só dos tempos depois dele, mas de toda a humanidade. Dos que morreram antes, das nossas próximas gerações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, mas por que a morte de Jesus foi tão importante? Por que tem tanta ênfase na morte de Jesus? Por que ele precisou fazer isso? Abram comigo lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. O versículo é o 23. Romanos capítulo 6. Versículo 23. A gente vai entender por meio da palavra. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Aqui, antes dessa vírgula, irmãos, porque o salário do pecado é a morte. Queridos, imagine, vamos fazer uma ilustração, quero que vocês imaginem comigo. Antes de Jesus morrer, imagine que Deus ele estava numa extremidade, o ser humano estava em outra. E entre Deus e o ser humano existia um abismo. Porque vocês concordam comigo que o ser humano, ele é pecador? É da origem do ser humano já veio lá, sabe, da época de Adão e Eva. E então, existia esse abismo, né, entre o homem e Deus. E aí, tem pessoas, irmãos, que dizem assim, sabe, eu não preciso não, eu creio em Deus, acredito em Deus. Eu sou uma pessoa boa de coração, eu não faço mal para ninguém, eu pago as minhas contas, eu nunca matei ninguém. Aí, a pessoa, ela se intitula que ela não tem pecado, ela não é pecadora. Mas aí ela começa a caminhar e aí ela começa sabe, trupicar nas pedras e ela começa a entender que ela está errando. Aí ela começa, assim, querer ter uma proximidade com Deus. Isso eu estou dizendo antes de Jesus morrer na cruz. Quero que vocês entendam comigo. E aí ela começa a fazer ali, tentar se aproximar de Deus. Ela começa eu vou ajudar o pobre. Eu vou orar a Deus, eu vou fazer algo assim que possa fazer com que Deus olhe para mim de uma forma diferente. Mas, querido, nada que o ser humano fizesse, nada era suficiente. Porque o ser humano, ele queria se redimir com Deus, e aí ele tentava se aproximar, começava a fazer boas ações, mas aquelas boas ações não se fazia ponte para se chegar diante de Deus.
Sabe, o ser humano começou a fazer sacrifícios, a matar animais. Se o pecado for pequeno, o animal é pequenininho, mas se o pecado for maior, eu vou matar um animal maior, né? Mas não era suficiente para Deus. Não era suficiente para ter uma ponte que se achegasse diante de Deus. É por isso que aqui diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus precisou morrer. Por isso que ele veio como um Cordeiro Santo. Sabe por que Jesus, ele teve todo esse poder? Porque ele veio como um Cordeiro Santo, ele se fez homem. Veio sem pecado, sem mácula, assim como eu disse no começo, para morrer por causa dos nossos pecados. Mas aí, na segunda parte aqui do versículo diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aí, Jesus morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz e o véu foi rasgado, então, aquele abismo que existia entre o ser humano e Deus, é como se Jesus pegasse a cruz, né, como simbologia, e colocasse no meio desse abismo, e nós pudéssemos, né, a gente pudesse passar como uma ponte para Deus. Amém? Hoje nós temos essa ponte disponível para nós. Nós não temos mais um abismo, a não ser que a gente queira permitir que o abismo exista. Porque Deus deixou o livre-arbítrio, aí já é com cada um. Amém? Irmãos, a salvação é individual. Só que nós precisamos ter esse entendimento. Vamos abrir comigo lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. O versículo é o 6. João, capítulo 14, e o versículo 6. Agora a gente vai, irmãos, entender melhor, selar esse entendimento dessa ponte até Deus, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não adianta, eu creio em Deus. Eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou uma pessoa, gente boa. Tá tudo bem. Irmãos, Jesus, quando ele teve esse ato, quando Deus, ele entregou o seu único filho por meio de um amor que a gente não entende, não é entendível a nós. Quando ele fez isso, Jesus, ele se entregou como um dom gratuito, sabe, como um amor gratuito. Entenda como um presente. Entenda como um presente. É como se Deus nos desse um presente. É como se ele oferecesse para cada um de nós, individualmente, um presente. Mas esse presente, ele precisa ser aceito. De uma a duas, ou você aceita o presente, ou você não aceita o presente. Quando você aceita, né, quando você recebe um presente, você pelo menos fala, né, deixa eu ver o que tem dentro dele. Ou você pode também, não quero, não, estou bem sem esse presente. Irmãos, é necessário você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É necessário você aceitar Jesus. Sabe, esse presente foi te entregue, mas você aceita se você quiser. Se você não quiser aceitar, se você não quiser, sabe, ter essa proximidade de fato. Assim como diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não existe mais outro caminho. É somente por ele. Sabe aquele véu? O véu foi rasgado, não existe. Não tem o sacerdote, não tem ali o apóstolo, a apóstola que fica ali, que são somente eles. Não. Todos nós podemos nos achegar diante de Deus. Todos nós podemos estar face a face com ele, não importa o tamanho do seu pecado, não importa, sabe, não importa o que você fez, não importa. Jesus, ele veio, irmãos, por meio de um amor incondicional.
Sabe, ele só quer ser aceito. É só isso. Ele não te pede nada em troca, ele só quer ser aceito. Sabe por quê? Porque todas as defesas que você tem no seu coração, quando você, a partir do momento que você aceita Jesus e você entendeu, você, sabe, poxa vida, caiu uma ficha aqui. Cara, eu sou esse pecador aí que a irmã Ana Paula está falando e eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa ponte para me achegar diante de Deus. Puxa vida, eu sou essa pessoa. Sabe, quando você entende isso, é extraordinário, porque depois, irmãos, é Jesus que vai fazer por meio do Espírito Santo. Sabe, é o próprio Jesus que vai estilhaçar todas as defesas do seu coração. Sabe, se você tem um coração duro, um coração amargo, se você é aquela pessoa que a vida fez você ser essa pessoa dura e amarga, não importa, Jesus, ele transforma. É Jesus que muda, não é ninguém que vai te apontar e dizer, você está no pecado, você está no erro, você está fazendo isso de errado, você tem que parar, porque senão você vai para o inferno. Não. Quando você toma uma única atitude de aceitar Jesus, de aceitar o presente que Deus te dá, que Deus te entrega, queridos, o resto Ele faz. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que restaura, é Ele que limpa, é Ele que faz. Sabe, tudo é por meio dEle, tudo por causa dEle. Se hoje nós estamos aqui com a oportunidade de salvação, com um renovo, porque todos os dias é um renovo. Todos os dias é uma nova oportunidade de vida. Todos os dias é um milagre. E tem pessoas que esperam algo extraordinário do céu acontecer. Irmãos, todos os dias é um milagre. Se nós estamos aqui é porque Deus permitiu que nós estivéssemos. Tem pessoas aqui que já recebeu cura de doenças, que já teve livramentos de acidente. Tem pessoas aqui que estão aqui pela misericórdia de Deus. E eu sei que tem, porque eu sou uma delas. Então, nós precisamos nos encher da gratidão de Deus. Sabe, ter esse entendimento de dar o primeiro passo. Jesus, ele está disponível para nós. Ele padeceu naquela cruz, irmãos, em favor das nossas vidas, porque ele poderia dizer, Pai, essa humanidade não merece. Pai, por favor, me leva daqui, porque eles não são merecedores, Pai. Eu estou fazendo um milagre. Todos os dias eu faço um milagre, mas ainda assim eles não acreditam em mim. Ele poderia fazer, mas ele não fez. Ele foi voluntariamente morrer naquela cruz. Hoje, ele é a ponte entre nós e Deus. Ele tampou o abismo, não existe mais, a não ser que você queira que o abismo exista entre você e Deus. Sabe, queridos, tem pessoas aqui, tem pessoas que estão nos assistindo, que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, a oportunidade ela é única. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Olha como que o mundo está lá fora. Olhe para o lado. A gente está passando por uma pandemia. A gente está passando por, sabe? Os sinais estão aí. A oportunidade é agora. O Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite. O Senhor, Ele está fazendo você assistir. Esse culto não é por acaso. Ele tem algo, sabe, algo novo, uma novidade boa diante do caos que está acontecendo. Deus, Ele quer te entregar, sabe, o fardo dele é leve. Irmãos, o fardo de Jesus é leve. Sabe por quê? Porque Ele já pagou todo o preço. Talvez você diz, irmã Ana Paula, mas eu estou passando por tanta situação difícil, estou passando por uma luta, você não sabe, queridos. Em tudo dai graças. Eu não sei o que você está passando, mas tire o lado positivo disso. Entenda, Deus está no controle de todas as coisas.
Ele está no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos nos permitir. Se permita diante de Deus. Se permita diante de Jesus. Receba o presente de Deus nessa noite. Eu convido você a ficar de pé. E continue, queridos, assim, a adorar a Deus. Continue em adoração aí onde você está. Não perca o que Deus quer te entregar nessa noite. Não perca. É somente seu. Sabe? Você é único para Deus. Você é único, entenda. Não é com o irmão que está do seu lado que Deus está falando, não. É com você, querido. É seu. Pega para você. Queridos, Ele não veio para aquelas pessoas, somente as pessoas que são, sabe, boas, que fazem e que agradam a Deus e que, não, Jesus Ele veio para todos. Jesus Ele está disponível para todos. Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Ele veio para nos ensinar tanta coisa. Ah, Jesus. Gratidão a Ti, Senhor. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Aleluias. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do Pai nessa noite. Em teus braços é o meu descanso. Descanse nos braços do Pai, querido. Em teus braços é o meu descanso. Oh, aleluias. Em teus braços é o meu descanso. Segura
te diz: aquieta seu coração. Ele pede para que você aquete seu coração. Ele diz para você: eu sou o suficiente. Entenda isso. Eu sou o suficiente. Jesus está te dizendo: aquieta seu coração. Ei, calma aí, para. Desacelera. Para, acalma. Aquieta seu coração. Ele te diz: eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Jesus está à porta e bate. Jesus está à porta e bate. Querido, Jesus está à porta e bate. E Ele te diz: eu sou o suficiente. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu paguei o preço por você. A minha graça te basta. Eu quero, irmãos, dar oportunidade. Se tem alguém aqui na igreja que ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, eu quero dar oportunidade para essa pessoa vir até aqui. Vir até aqui à frente. A pessoa entendeu: não, eu preciso. Sabe, eu preciso. Não quer dizer que eu vou mudar de um dia para o outro, não. Não quer dizer que vai ser amanhã, que já vai ser tudo novo, não. Existe um processo, mas eu entendi. Eu quero esse Jesus, eu preciso. Eu quero te dar a oportunidade nessa noite de vir até aqui, diante dos homens, assim como Jesus diz na palavra que se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Se não tem, mas eu tenho certeza que uma semente ficou plantada. Eu tenho certeza disso. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, a palavra dele não volta vazia. E agora eu quero perguntar para aqueles que já aceitou a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta. Você já aceitou a Jesus, mas você precisa de um renovo. Você precisa de, sabe, de um novo ânimo. Você precisa de um cuidado especial. Você precisa de um aconchego de Jesus nessa noite. Se você é essa pessoa, vem até aqui. Venha receber mais de Deus. Se você acha necessário um acalento de Jesus, algo novo, um toque diferente, isso é para todos, irmãos. Isso é para todos, independente. É para todos. Se você acha necessário esse toque diferente, um renovo de Jesus, uma injeção de ânimo para o seu espírito, fique na liberdade do Senhor. Mas se você entendeu a palavra e você já sabe que essa ponte ela existe, você se achega diretamente com o Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.